Como combinado, hoje a gente vai falar um pouquinho dos eventos de remuneração, que são os eventos para poder enviar a nossa folha de pagamento para o social. Eu vou passar bem rapidinho aqui sobre a parte teórica e a gente vai funcionar do mesmo jeito. Vocês vão poder abrir o microfone, fazer pergunta no final, ou mandar pergunta no chat, quem não conseguir. E aí eu vou pedir para que vocês levantem a mãozinha para eu poder saber quem quer ou deseja fazer perguntas, tá bom? Eu vou falar e aí eu vou liberar para vocês poderem fazer perguntas se vocês tiverem. Um dos eventos de remuneração é o nosso 1200, e nele nós enviamos todos os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência, ou seja, INSS. Ele é utilizado pelo declarante para informar rubricas de natureza remuneratória ou não para todos os trabalhadores, estagiários e bolsistas. Então, aqui de novo, mais uma vez, os estagiários são, sim, de envio obrigatório ao e-social. Esse evento ele reforça a necessidade de enviar os estagiários, tá? Se ainda ficou alguma dúvida dos encontros anteriores. Esse evento ele deve ser transmitido até o dia 15 de todos os meses, o dia 15 subsequente à referência do evento. Então, se eu estou enviando a folha de abril, eu tenho até o dia 15 de maio para poder fazer o envio. E aqui a gente vai reforçar, lembrando que órgão público ainda está naquele período de tolerância onde não há necessidade não, onde não há a cobrança do envio dentro das datas, tá? Mas quando esse período de teste de vocês ou adaptação passar, aí sim vai ser necessário que vocês se atentem à data limite de cada evento. No caso desse evento, que é informado o 13º, ele é anual e ele deve ser transmitido até o dia 20 do mês de dezembro. E aqui eu vou reforçar mais uma vez para vocês, aproveito a oportunidade sobre o 13º. O 13º, pessoal, ele pode ser pago o adiantamento dele de janeiro a novembro. Não existe 13º pago integralmente antes de dezembro. A segunda parcela do 13º, e aquela em que há a incidência de INSS, imposto de renda, ela precisa ser feita dentro do mês de dezembro. O E-Social não aceita outro cálculo que não for assim, tá? A gente já travou o sistema para isso, mas a gente quer reforçar para que vocês entendam que o travamento de sistema foi para atender o E-Social. Então, aqui, aquele bem, ele é enfático quando ele diz que ele é transmitido até o dia 20 de dezembro. Então, ele entende que o 13º é dezembro. Não, se o estagiário não é remunerado, ele vai entrar enviando o cadastro e aí você não envia a remuneração dele, mas sim, ele é obrigado também. O declarante deve informar neste evento todas as verbas devidas ao trabalhador, inclusive aquelas parcelas que não sofram incidência. Então, eu tenho uma verba que eu não uso desconto nem para INSS, nem para imposto de renda. Eu também informo. Tá? Esse evento 1200, ele é uma cópia da ficha financeira do servidor. Ele, na verdade, leva o que tiver dentro da ficha financeira, dentro da sua folha de pagamento. Para um trabalhador que tiver dois vínculos empregatícios na mesma categoria, no mesmo período, com o mesmo declarante, deve ser enviado um único evento de remuneração com um ou mais demonstrativos. O nosso sistema ele já faz isso, ele está adaptado para essa realidade. Então, quando vocês forem analisar esses eventos, a gente vai analisar juntos aqui, vocês vão perceber que ele vai vir mais de um demonstrativo dentro do mesmo evento. Tá? É o caso de professores que são efetivos e contratados.
É o mesmo CPF, matrículas diferentes, mas vai tudo dentro de um evento só, porque esse evento, ele é um evento por CPF. O evento 1210 está sempre relacionado a demonstrativos informados no 1200. Então, qual evento eu envio primeiro? O 1200. Eu envio esse evento, confiro todas as incidências e valores, depois eu envio o 1210, para poder pagar aquilo que eu declarei no evento de remuneração no 1200, e depois é que eu fecho a minha folha. Então, é sempre por partes. Então, quem de vocês aí já estiver fazendo os envios, né, que conseguiu sanar todos os problemas e erros da segunda fase, vocês já estão prontos para fazer a terceira. E aí, lá no passo a passo que a gente disponibiliza para vocês, a gente reforça a necessidade de enviar o 1200 primeiro, conferir, para depois enviar o 1210, tá? Aí eu vou explicar para vocês aí por que que é tão importante fazer nesse passo a passo, para poder vocês não se perderem na conferência, porque o mais importante do envio dos eventos de remuneração é a conferência. Eu vou compartilhar com vocês a o sistema, para vocês poderem entender o que que a gente tem que fazer quando a gente estiver enviando a nossa folha. O trâmite dentro do sistema de folha, vocês nunca vão mudar, ele continua e permanece o mesmo. Vocês vão fazer a folha de vocês, calcular, gerar os relatórios, fazer a conferência, como vocês já fazem até hoje. A diferença fica que, finalizou a folha, vocês precisam gerar todos os eventos. Aqui eu vou usar como base essa base de teste, tá? É o que a gente usa para fazer os testes, para a gente liberar a versão para vocês. Então, calculou a folha, gerou relatórios, finaliza. É importantíssimo vocês finalizarem a folha, sem ela vocês não vão conseguir gerar os eventos. Então, fez a finalização mensal, geração de eventos da folha para o e-social. Ele vai trazer para vocês essa telinha, e é o número 01 que vocês vão fazer primeiro, que eu falei, um passo de cada vez. Se vocês informarem os 2 eventos aqui, o e-social vai recebê-los? Vai recebê-los. Mas vocês vão ter problema quando vocês forem precisar corrigir, e aí identifiquei um erro, preciso reenviar o evento, e aí quando eu já enviei todos os 2, os processos ficam um pouco mais complicados de vocês conseguirem. Então, nós vamos fazer o envio só do 01, que aí ele informa 1200, 1202 e o 1207. Todos eles têm a mesma funcionalidade, informa-se as mesmas coisas, mas o 1200 é para regime geral, o 1202 é para regime próprio de previdência e o 1207 é para pensionistas beneficiários, né? Pensionistas e aposentados. Então, a gente vai enviar, informa que você quer fazer o envio do evento 01, você vai marcar todas para você poder fazer o envio geral, ou eu preciso fazer um envio só, de um servidor só. Você também pode fazer o envio de um servidor só, tá? E aí a gente já disponibilizou a busca por matrícula e a busca por nome também. Ambas já estão funcionando para vocês, que às vezes vocês precisam corrigir algum evento, não há a necessidade de gerar todo mundo novamente. Você pode gerar só do servidor que você precisa corrigir. A gente marca todos aqui e a gente gera todos os eventos. Ele vai concluir essa barrinha de geração. Fez a geração dos eventos, aí a gente vai começar a atuar dentro do nosso e-social. Essa telinha aqui, vocês já estão mais do que habituados com ela. E-social, importação. Quando a gente clica em importar, ele vai trazer todos os eventos que eu gerei dentro da minha folha de pagamento. Ele pode trazer eventos inconsistentes, e aí é cadastro. Vocês precisam estar com o cadastro todo em dia para vocês fazerem isso, a folha calculada com sucesso. Fez a importação, a gente faz o envio dos eventos. Clica em enviar, ele vai abrir ou o assinador de vocês, ou a necessidade de fazer o envio com o A1. Ele vai fazer o envio, todos os eventos de folha
vão aparecer em eventos periódicos. Aqui, como é uma câmara, a gente vai ter o 1200. E aí ele traz todos os eventos da folha que eu enviei. Aqui a gente vai ter alguns meses que a gente está usando para fazer teste. Essa é uma base de homologação, não é a base de produção igual vocês utilizam. E aí ele traz para a gente aqui a competência, o nome, o CPF da pessoa, o período de envio e o enviado com sucesso. Fez esse envio, pessoal, o próximo passo e o mais importante de todos, conferir a folha no e-social. O e-social, ele já traz para vocês, com base em todas as informações que vocês enviaram para ele, no evento 1000, no cadastro do trabalhador e no 1010, que é o cadastro das verbas de vocês, ele devolve para a gente um evento informando qual é o valor de INSS que ele entende que deve ser calculado daquele servidor. Esse valor, basicamente, ele precisa estar idêntico ao valor da sua folha de pagamento. Se não está, é porque alguma verba está com incidência diferente entre e-social e folha, ou porque uma verba deixou de ser enviada, porque ela não está parametrizada da forma correta. Para a gente verificar isso, a gente imprime o relatório de informações por contribuição social do trabalhador. A gente seleciona por trabalhador, ele vai puxar de todo mundo que vocês enviaram folha. A gente informa que o período é mensal, lembrando que o anual é só para 13º. Então, a gente forma o período mensal, a referência, certo, Daniel? Quando a gente gera o relatório do 5001, ele vai trazer esse relatório para a gente. O que, que é esse relatório? Ele é um evento que o e-social nos retorna quando a gente envia o nosso evento de remuneração. Todos os meus servidores vão ter um evento desse? Se for regime geral, sim. Se for regime próprio, como o e-social não faz esse cálculo, ele não vai devolver para a gente, tá? Lembrando que o e-social não faz esse cálculo ainda, tá? Pode ser que nas evoluções dele, como a gente vem vendo aí que ele vem sofrendo várias alterações, ele passe a ter como fazer cálculos de regime próprio. Hoje ele ainda não faz. Então, ele vai trazer o nome do servidor, o cookie do servidor, e ele vai trazer todas as verbas. Estou destacando aqui para você. Se ele tiver verba de férias, ele vai trazer aqui para a gente também. Se ele tiver quinquênio, todas as verbas. A ficha é uma cópia da ficha financeira. E ele esses outros dois campos aqui. Valor INSS esperado e valor INSS descontado. O que é o valor INSS esperado? É o valor que o e-social calculou para a gente, com base nas informações que a gente passou para ele. O que é o valor descontado? É o valor informado na minha folha de pagamento, tá? E aí, se o servidor tiver ou não, no caso dessa servidora, ela não tem, porque ela tem duplo vínculo, e aí o desconto é feito todo no vínculo anterior ao dela, então a gente não vai fazer desconto, e o e-social também vai entender que não deve ser feito o desconto. Então, basicamente, esses dois valores aqui, eles precisam estar idênticos. Se não tiver, a nossa folha de pagamento, no fim das contas, também não vai bater, tá? A gente vai precisar conferir, talvez uma incidência de uma verba que não esteja certa. E aí a gente faz a conferência de todos os nossos servidores, todos os valores, ambos os valores estão corretos, estão iguais, sem diferença nenhuma, a nossa folha de pagamento está pronta para ser fechada. Ah, Tandessa, eu achei uma diferença, identifiquei que é uma verba. Qual é o primeiro passo? Primeiro, corrigir a verba. Não existe a possibilidade de ser feito de outra forma. Primeiro, é conferir a verba. Abre a verba. Deixa eu abrir uma verba aqui que dê para abrir. Pegar uma que não seja verba do sistema. Agora vai ser difícil, né?
Acho que todas as verbas aqui são verbas de sistema. E aí eu não posso usar essa senha. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Senão eu coloco a senha da memory e a gente consegue fazer. Deixa eu entrar com a senha memory, que com ela a gente vai conseguir abrir todas as verbas lá. Prontinho. Onde eu devo verificar se foi o meu e-social que está fazendo o cálculo da forma equivocada. Primeiro, pessoal, eu preciso ter certeza de que o erro do cálculo, ele é no e-social, de que a minha folha calculou da forma certa. É por isso que no início eu falei com vocês, cálculo da folha, a gente precisa conferir. Se a tabela está correta, se pegou todas as verbas da forma correta, se está tudo como base para INSS, se foi aplicado o percentual correto. O momento da folha de pagamento, principalmente agora com o e-social, ele exige que a gente faça conferências, não tem como pular essa parte, não, tá? Porque aí a nossa folha vai mostrar para a gente qualquer inconsistência que tiver, e o e-social ele vai mostrar mais ainda, porque ele já tem todas as informações. Quando a gente enviou os nossos eventos 1010, que são os nossos eventos de verba, nós fizemos todas essas configurações de incidência aqui. Então, ele já sabe como ele deve comportar quando em algum dos meus servidores tiver essa verba apontada. Se eu tiver feito a classificação da forma errada, é aqui que eu preciso conferir. Então, gerei um relatório, percebi que para um servidor a verba está feita, a parametrização da verba está feita de forma equivocada. Eu acesso a verba, dados complementares, classificar a verba no social e altero a incidência aqui, se for o caso, para não base, ou se ele já tiver como não é base, para base. Feito isso, eu preciso salvar, eu preciso importar e enviar essa verba para o social. Esse é o primeiro passo. Sem isso, o social não vai entender que ele deve comportar de outra forma. Feito isso, enviou para o social, a verba foi enviada com sucesso, eu gero novamente o evento do meu servidor que eu identifiquei a diferença e aí reforçando. Eu não preciso fazer o envio de todos eles. Eu posso fazer o envio somente daqueles servidores nos quais eu identifiquei a diferença. Informo de novo, gero o evento, importo e envio. E aí eu gero novamente o relatório para fazer a conferência, se agora sim os valores estão corretos. Depois que eu conferir minha folha de pagamento, já fiz as alterações que eu precisava fazer, todas as correções, eu passo para o meu evento de pagamento. Vem da mesma forma. Ele já vai vir aqui, pessoal, para vocês, o último dia do mês de referência. E aí eu seleciono todos os meus servidores, marco o pagamento para todos eles. Esse evento, ele só é enviado para o social se ele tiver data de pagamento. Sem ela, eu não consigo fazer. É do comportamento, é da utilidade desse evento que ele informe a data. Eu marco todos e gero o meu evento. Da mesma forma, eu vou importar e enviar o meu evento. É só depois de fazer esses dois trâmites que eu estou pronta para fechar a minha folha no social. Antes de fazer isso, eu não vou conseguir fechar a minha folha. Eu não vou conseguir enviar o meu 1299 se eu tiver algum evento que não foi enviado. Eu até vou conseguir fechar, mas a minha folha ela nunca vai bater. Não vai bater com o valor que é devido o recolhimento, porque eu deixei de informar algum servidor ou porque eu não fechei, não enviei o meu 1210, então o e-social não consegue fechar minha folha de pagamento. Tudo bem? Beleza? Eu vou abrir para vocês para perguntas. Se alguém tiver pergunta, levanta a mãozinha, porque aí eu consigo chamar um por um para poder que vocês respondam. Acho que tem pergunta aqui, né?
Sim, Fernanda, ele gera em Excel também. Nós estamos, nós na verdade identificamos um problema, a gente já está tratando ele, nós já vamos liberar o evento que sai, o relatório que sai somente os inconsistentes. O que que é o inconsistente? O servidor que tem a diferença, tá? A gente identificou um probleminha nele, mas o time de desenvolvimento já está resolvendo. A gente já vai liberar aí nos próximos dias uma nova versão com a solução dessa situação. E aí, esse evento que está apontado aí na minha tela, inconsistentes, ele traz só o servidor que aponta a diferença naqueles dois valores, nesses dois campos aqui. E aí, eu acho que dessa forma também você vai conseguir fazer a conferência de uma forma mais rápida, né? Uma vez que ele vai trazer só aqueles que você precisa verificar o que ocorreu, se foi o duplo vínculo que não foi enviado ou alguma verba que está parametrizada da forma diferente. Preciso enviar minha folha do 13º, foram feitos fora da data, e agora creio eu que tem que enviar pelo Gov. Kellen, é o seguinte, o E-Social, algum tempo atrás, ele nem recebia eventos que tivessem a verba 151 na composição dele, se não fosse referência dezembro. Há pouco tempo ele tem se comportado da seguinte forma: ele até processa, mas ele está dobrando o valor do INSS a recolher naquele mês. Então, você não me falou qual mês que você fez o pagamento desse terceiro. Eu vou supor que tenha sido em novembro, você tenha pago integralmente. O E-Social, ele aceitou esse evento com a verba 151, que é a verba de 13º, em novembro, mas o valor do novembro a recolher ficou o dobro. Então, quando você fechar o E-Social e for lá na DCTF Web, você não vai conseguir fazer esse ajuste. Então, se você pagou o seu 13º integralmente antes de dezembro, aí a gente precisava conversar para entender como é que você pode fazer isso. O ideal seria refazer tudo, reabrir, mas a gente sabe que isso fica um pouco complicado de ser feito, né? Mas que os empenhos já tenham sido feitos, todos os pagamentos. Então, uma solução, sim, é fazer pelo Gov. Porque lá você vai conseguir fazer usando a referência que você quiser. Porque o nosso tema vai levar a referência que você usou o cálculo, tá? Repete, por favor, a ordem. Andréia, repito. Primeiro você vai enviar o 01 sempre. Ele vem aparecer tipo de evento 01, remuneração do trabalhador. Você vai enviar esse evento primeiro e gerar um relatório de conferência. Porque com o relatório de conferência, você vai identificar se teve irregularidades no recolhimento do INSS pelo E-Social e no desconto do INSS que foi feito na sua folha. Feito isso, conferiu todos os valores, estão todos corretos, não precisa fazer nada, você já pode enviar o 02, que é o 1210, que é o evento de pagamento. Mesma forma, selecione aqui que você quer enviar o tipo de folha todas, marca todos eles, informa a data do pagamento do evento, gera os eventos aqui, importa e envia, tá? Eu acho que com a usabilidade, isso aqui vai ficando mais como um hábito mesmo, tá? Vocês vão ver que é mais mecânica, assim. Vocês vão identificar que é o 01, gera, envia, confere, 02, gera, envia e fecha a folha. Por nada, Fernando. Querem sim, deixa o seu contato e a prefeitura, o telefone, que se não for eu, alguém do atendimento entra em contato com você, tá? Silvana, se você quiser abrir seu microfone, pode fazer a pergunta para mim. Silvana, eu tô te esperando. Você consegue abrir o microfone? Você quer digitar no chat? Deixa eu abrir aqui, que eu acho que você digitou, o chat não estava aberto para mim. Gerei o 1210 na folha. E haviam 3 rescisões. Porém, tá. O 1210, você deve estar falando do 1200, né? É esse evento aqui, ó, 1200. O que você tem que verificar primeiro? Se as decisões também foram finalizadas. Porque se elas não foram finalizadas, não é possível gerar o evento para elas.
Então, quando você for finalizar aqui, deixa eu só abrir a rotina de anulação. Aqui ele vai trazer folha, férias, rescisão, 13º. É necessário que você finalize todas as suas folhas para poder você fazer o evento, o envio da rescisão, tá? Se a rescisão não foi finalizada, aí você não vai conseguir fazer o envio mesmo, não. Ele vai dar algum problema, tá bom? Aí, se você tiver alguma dúvida, a fila específica do E-Social, os meninos já conseguem te auxiliar nesse fechamento aí, tá? Deixa eu voltar o chat lá. Vocês são muito tímidos, vocês ficam querendo sala de atendimento, aí quando a gente abre assim, vocês não perguntam nada. Vocês têm que perguntar. Kellen, eu vou pedir os meninos, tá? Para entrar em contato com você, que aí eles te ajudam a solucionar esse probleminha aí. É bem tranquilo, a gente só precisa pensar mesmo como que a gente vai fazer para não tomar uma decisão que vai te trazer problemas, tá? Pessoal, quem mais quiser fazer perguntas? Não tem ninguém querendo fazer pergunta, né? Então eu posso encerrar a sala? Daniel, você quer falar? Então, Deus, Oi. aproveita, mostra também a telinha do 1299, Ah, ótimo. por favor. É, Deixa eu abrir aqui. Aqui vocês vão ter acesso aos eventos de remuneração, né? Eu já mostrei essa telinha para vocês, tá todos aqui. O evento 1210, ele também tem uma telinha específica. E o evento que Serra Negra falou é o evento de fechamento da folha. Ele só é enviado depois que a gente envia todos os 1200, conferido, enviado com sucesso, sem diferença nenhuma. E aí a gente passa para o 1210, faz o envio, foram todos com sucesso, a gente está apto a fechar a nossa folha. E aí a gente usa esse evento 1299 para fazer o fechamento dele. A gente vai fazer a inclusão do evento. A gente vai criar este evento. Ele é criado dentro do social de vocês. Vocês vão dar incluir. Ele vai trazer o dado do empregador, a referência, março de 2023. E aí a gente vai ler as opções, as informações do fechamento. Possui informações relativas à remuneração de trabalhadores? Possui. Então a gente vai marcar que sim. Possui informações de pagamento do rendimento de trabalho? Ele está se referindo ao 1210. A gente informa que sim, a gente salva o evento e aí ele vai criar um evento para a gente. O próximo passo, como vocês já conhecem de todo o evento que está pendente, a gente faz o envio dele e aí a nossa folha está fechada. É só depois, pessoal, desse evento que o valor a pagar vai aparecer lá no ECAC para gente. E aí o ECAC é outra situação. É necessário entrar no ECAC, enviar da CTF Web para depois emitir o DARF. Então, o E-Social, ele é mesmo passo a passo. Não dá para pular passo nenhum, porque tentar fechar a folha sem conferir, minha folha vai fechar errada. Não dá para gerar guia sem fazer o fechamento. Então, é um passo de cada vez para a gente poder fazer uma folha com sucesso. E aí, quem já foi atendido por mim, sabe que eu repito sempre as mesmas coisas. É melhor que se demore a fazer uma folha, que demore a conferir todas as verbas, que seja moroso esse processo, porque o processo do envio da folha, quando eu já conferi, meu cadastro já foi todo conferido, a incidência das minhas verbas já estão todas conferidas, a minha folha de pagamento ela é enviada tranquilo, sem maiores diferenças. Eu não preciso ficar fazendo muitas alterações e correções. Então, façam da forma mais tranquila, no passo a passo, não precisa ter medo de retificar evento e social, ele está preparado para que vocês retifiquem, mas assim, conferir as verbas, a gente foi o assunto do nosso encontro da última semana, as verbas é a folha de pagamento. Uma verba parametrizada da forma correta, o envio da folha também é mais suave e
não retorna tantas diferenças para a gente no relatório do 5001, tá? Evani, que acontece? A DCTF Web ela só é negativa se você não tem REINF. Como você já tem REINF, ela nunca vai ser negativa. Porque a DCTF Web, ela é unificada, ela fecha REINF e E-Social. Então, pode enviar a DCTF Web, ela não vai ser negativa mais, porque ela já tem REINF. Você pode enviar tranquilamente, mesmo que ainda você não esteja fazendo o envio da folha de março, tá? Entendeu? Se você pedir para eu anular a folha, não, eu pedi para finalizar. Primeiro você vai verificar se está finalizado na rotina de finalização mensal. É porque aqui, para mim, como já estão todas anuladas, porque eu preciso anular para poder gerar o evento, eu não vou conseguir te mostrar, Silvana. Mas você vai verificar se na rotina de finalização a rescisão está finalizada. Porque eu só vou conseguir gerar o log da rescisão se tiver finalizado, tá? Meire, não gera não, Meire. Pode fazer a folha normalmente, tá? Alguns afastamentos e desligamentos, por mais que estejam com alguma inconsistência ou algum tipo de erro, ele não impede, não. Pode partir para a terceira fase tranquilamente. Bom, eu acho que é o que vocês precisam se dedicar agora é tentar fazer a folha de pagamento de vocês, tá? Depois a gente vai voltar aí e verificar esses eventos de afastamento e desligamento aí. Pode partir para a folha, sem problema. Eu vou deixar a Lúcia, pessoal, que ela levantou a mãozinha, ela está esperando lá. Lúcia, pode abrir o seu microfone e fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde. Então, aqui na nossa Câmara, nós não começamos a mexer no e-social ainda. Fizemos, só está a segunda fase, está tudo prontinho. Então, eu já posso começar? Eu estou falando no mudo, né, gente? Oh, meu Deus. Lúcia, pode partir para a terceira, tá? Não tem problema, não. Você pode fazer. Se você já finalizou a sua segunda, você mesma consegue fazer. Aí a gente vai disponibilizar o passo a passo aqui, que você vai ver que você vai conseguir fazer sozinha, tá bom? Qualquer dificuldade, pode ligar, que os meninos do atendimento te ajudam a solucionar aí qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Silvane, aí você podia ligar para os meninos, porque o primeiro passo é conferir se ela está finalizada. Se ela está finalizada, ela precisa gerar o log. Aí, se você não conseguiu fazer, você dá uma ligadinha para eles aqui, que eles te instruem lá, tá bem? Finalizando o atendimento aqui, a sala, você já pode entrar em contato com eles, que aí eles vão te auxiliar e qualquer dúvida eles me acionam também. Wesley, sim, nós vamos fazer uma pausa agora às 17 horas para reinfo social. Nós vamos fazer alguma manutenção. E esse relatório que confronta um número, a gente vai ter, você pode olhar o total, né? Ele vai trazer sempre no final do relatório 5001, ele te aponta o total que foi gerado. Nessa Câmara foram gerados 15 servidores.
E aí, sobre o duplo vínculo. Mesmo o servidor que tenha duplo vínculo, ele vai ser enviado para a folha. Aí eu não consegui entender se o duplo vínculo você está falando o cadastro de duplo vínculo em si ou de duplo vínculo porque ele tem duas matrículas. Você fala para mim no chat, ou se você quiser abrir o seu microfone. Wesley? Tem duas matrículas. As duas matrículas elas vão ser enviadas, tá? Mesmo que ele seja no mesmo CPF, são enviadas juntas, mas com DMDEVs diferentes. Então, você vai vendo que todo servidor tem um DMDEV diferente para cada um. Quando eu tenho um servidor só com duas matrículas, ele vai aparecer o 01 e ele vai aparecer o 02 aqui embaixo. Tá? Então, é por isso que às vezes você pode ter lá 100 servidores na sua folha, porque na nossa folha de pagamento é calculado por matrícula, e no social você vai ter um número menor, porque ele envia 1200 por CPF. Então, se ele tiver duas ou mais matrículas, vai ser sempre, ele vai dividir por DMDEV, que é essa nomenclatura aqui, tá? Que como se fosse para o social, fosse a quantidade de folhas que aquele CPF tem na mesma entidade. Deixa eu voltar lá, que eu acho que tinha alguém com a mãozinha levantada. Joelson, pode fazer a sua pergunta, por favor? Acho que a Lúcia já fez a dela. Eita, Andrés, tudo bem? Tudo Boa jóia? tarde. Boa tarde. Eu acabei entrando um pouquinho atrasado. Talvez o tema já até foi tratado. Se caso tivesse sido tratado, você pode me corrigir. Aqui na Câmara a gente está conseguindo já enviar as folhas, consegue subir ela antes, seguindo o passo a passo que vocês encaminharam, e fazer a conferência antes, Uhum, e tá batendo tranquilo. A gente tem o problema da questão das folhas do ano passado, de outubro, novembro, dezembro, que aí tinha algumas verbas que não estavam cadastradas correto, alguma coisa nesse sentido, que geraram algumas divergências. Por conta disso, a gente fez os DARFs lá pelo Cicalc e está lá em andamento, no ECAC, né? A DCTF lá. Vocês têm alguma programação de estar olhando essas situações? Ou você acha que ainda vai demorar um tempinho até todo mundo alinhar essas questões? Como que está? tá. Primeiro, a sua diferença aí foi aquela que eu identifiquei junto com a Eliana? Parece que Isso. o INSS ficou arredondado e o E-Social calculou alguns centavos a mais, certo? Tem essa e tem a questão também na rescisão, né, de não ter considerado o INSS do pessoal e tal. Ah, tá. Não. Da rescisão, se você quiser ligar no atendimento, a gente já solucionou isso. A gente estava Ah, com sim. esse probleminha, mas já foi solucionado. Já está gerando o evento normalmente. Acho que é o mesmo caso da Silvânia aí, é só mesmo anular e gerar de novo, que aí eu acho que a gente vai conseguir fazer. Mas dá uma ligadinha no atendimento, que aí os meninos te auxiliam a fazer isso, tá bem? Ah, Agora, excelente, aquela então. diferença Obrigado. que a gente identificou de centavos, é porque na folha arredondou e o E-Social ele não está fazendo dessa forma, né? Igual a gente já Certo. tinha conversado. Aí ali eu não, infelizmente, você vai ter que pagar aqueles centavinhos a mais mesmo. Mas eu acho que nem vai gerar, porque o DARF só gera, o valor mínimo é R$ 10. Você pode encaminhar a DCTF que está em andamento, você pode enviá-la. Ela não pode ficar com o status em andamento, ou é finalizado. Tudo bem? Então tá bom, então. Obrigado, viu? Então tá, joia. Nada. Tem algum manual que tenha o evento e qual a verba correspondente para que eu possa baixar? Thaís, tem sim. Eu só não. Eu vou te passar, vou disponibilizar aqui os dois manuais que a gente tem de como solucionar erros da segunda e de como fazer o envio da terceira. Aí, a fase em que você estiver, você baixa esse manual e tenta fazer por lá. Lembrando, pessoal, que vocês, né, esse manual, ele é bem tranquilinho de trabalhar, ele vai mostrar, a gente colocou prints das telas que vocês precisam abrir, qual a rotina, ele também tem o print da tela do evento
do relatório que vocês precisam gerar para conferir a folha de vocês. E aí é só mesmo vocês seguirem eles. Na dúvida, atendimento que aí eles te auxiliam a fazer. Mas eu acredito que todos vocês estão aptos a fazer, porque já estão mexendo com esse social aí há mais de um ano, já estão acostumados e habituados com ele, tá? Não muda muita coisa o envio da folha, não. Maria Célia fez uma pergunta. Quando o servidor tem demissão e admissão no mesmo mês, ainda é necessário marcar duplo vínculo? Para o e-social, não. O e-social, ele não identifica aquele duplo vínculo lá, que ele é uma marcação só para CFIP. Você está falando do duplo vínculo lá dentro do cadastro, né? Que a gente marca 05. Não. Para o e-social, não. Ele não trata aquilo ali, não. Não é um campo que ele leva, não. Teve outro município também que deu essa inconsistência. Estavam finalizadas. Depois dá uma olhada, por favor. Lili, me cobra, por favor, tá? Que eu olho sim para você. Qual é? Que aí a gente vê lá. Mas até então a gente não está tendo, não. Eu consegui enviar rescisão e está fazendo. Aí a gente precisa ver que pode ser algo pontual que está acontecendo aí na base de vocês. Aí a gente vai trabalhar na individualidade aí. Mas é só vocês me falarem que a gente dá uma olhadinha no que pode estar acontecendo, sim. A Eliana foi a última pergunta, pessoal. Vocês querem que eu repasse alguma coisa com vocês? Vocês querem que eu gere algum relatório, que eu faça o passo a passo na folha de novo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Ou para vocês tá bom até aqui? Vocês conseguiram verificar direitinho e entender qual é o processo que vocês têm que fazer? Estou por conta de vocês aí, esperando as perguntas. Sim, Evani, pode deixar. Eu vi que você tem mensagem sua no meu WhatsApp, é só porque hoje eu precisei me dedicar à preparação da sala e não consegui te atender. Mas aí eu vejo o que pode estar acontecendo, tá bom? Lorena, qual município? A Ivani, eu sei que é da Câmara de Presidente Alegre, mas só colocar aí o telefone e o município, que aí, se eu não puder ligar, alguém do atendimento vai fazer isso para vocês. É só deixar o telefone aí que a gente pede os meninos para entrarem em contato. Maria Célia, você perguntou sobre os autônomos. A gente já está liberando isso, né? Vamos liberar aí nos próximos dias esses eventos para vocês, mas já vou adiantar. A configuração dos autônomos, ela vai ser 100% feita dentro do sistema da contabilidade, tá bom? A gente aqui no E-Social vai fazer apenas a importação e envio dos eventos. Então, vai ser necessário alguém aí que tenha conhecimento da contabilidade para estar auxiliando vocês do RH a fazer, tá bom? A gente vai passar também um passo a passo, uma explicação de como fazer, mas eu acho que aí vocês vão ter que trabalhar em conjunto para poder enviar os autônomos. E tem muita configuração que é própria da contabilidade que muitas vezes o RH não conhece. Quando tiver o ajuste de verbas para correção. Tenho que enviar o evento da verba exatamente, Mar. Verificou que tem uma inconsistência, é uma verba que está parametrizada de forma diferente. O E-Social está de uma forma, a folha de outra. Eu vou abrir essa verba, fazer aqui dentro, conferir tudinho, mudar o valor que eu tiver que mudar, a incidência que eu tiver que alterar, vou salvar, e aí eu vou importar e enviar. Primeiro passo. O segundo é gerar novamente o evento daquela pessoa que ficou diferente. Se eu só enviar de novo a verba, não altera. Ou só enviar o evento novamente. Eu preciso enviar os dois, tá? Daniel, boa tarde. Tem algum tipo de inconsistência mais comum que estão ocorrendo? Daniel, na folha de pagamento, sim. Na folha de pagamento, a gente está vendo muita diferença de recolhimento por verbas não parametrizadas da forma correta, tá? Como eu disse, quando a gente teve o encontro do 10-10, aí isso que eu vou responder, pessoal, vai servir para todo mundo.
Quando a gente teve essa sala de bate-papo e a gente falou sobre a carga que a gente deu nessas verbas, lembra que eu mencionei que a carga tinha sido dada com base na tabela 54, que é a tabela disponibilizada pela Receita Federal? E aí a gente pediu para que vocês fizessem a conferência, porque em cada município há a incidência de forma diferente. Muitas vezes são a mesma, mas tem algumas verbas que para um município é base, para o outro não é. Então, hoje a gente percebe que o grande problema é que envia-se o evento da Folha, quando retorna, retorna com diferença, e a diferença se dá na conferência das incidências da verba, que aí são enviadas de acordo com a tabela 54, e aí a gente precisa vir aqui e fazer todos os trâmites de novo. Então, na folha de pagamento, a diferença fica nessa situação. Outra que eu posso mencionar também, mas não está sendo geral, é o FAP e o RAT, né? Às vezes, vocês não fazem a consulta do FAP anual ou informam o RAT diferente, e aí a gente encontra a diferença na folha. Só um minutinho, gente. Desculpa, pessoal. A diferença do FAP e do RAT, infelizmente, eu não consigo ajudar vocês. O FAP e o RAT, o E-Social já tem os valores. Então, ele só devolve esses valores para a gente. A gente não consegue alterá-los, diferente das incidências das verbas, que é a gente quem informa, tá? Então, Daniel, sim, a diferença a gente está vendo mais é nas parametrizações das verbas. Fernanda, eu vou mandar os manuais aqui para vocês. Só eu parar de compartilhar minha tela aqui que eu vou buscá-los aqui e mandá-los, tá? Os dois manuais, a segunda e da terceira. Não entendi dos autônomos. Repete, por favor. A configuração dos autônomos, que é a geração dos eventos, ela vai ser dentro da contabilidade. Aí eu só reforcei a necessidade de que alguém da contabilidade acompanhe vocês, tá? Que aí para vocês poderem fazer vai ficar a cargo do E-Social somente o envio, a parametrização, a informação das verbas, das incidências, dos descontos vão vir todos da contabilidade. Então, eu acho importante que vocês façam o envio dos autônomos quando a gente liberar, acompanhado de alguém da contabilidade. Aqui na prefeitura, temos que aguardar. Fernando, né, como a gente teve a nossa conversa ontem com a Egli, eu vou te pedir para aguardar, pelo menos até eu ter uma posição aqui, porque eu acho que, mesmo que não vá interferir, eu quero ter oportunidade de conversar com a Isabel, que é do time de desenvolvimento, que aí a gente vai ter uma resposta mais assertiva para você, tá? Aí eu acho melhor que você aguarde, por favor. Tânia, o Serra Negra acabou de mandar aqui, povo, no chat, o passo a passo da terceira fase. Ele está atualizado com as últimas alterações que a gente subiu, com a última versão. Aí vocês podem baixá-lo, né? Eu costumo dizer que passo a passo e manual de social tem que fazer parte do dia a dia de vocês. E aí eu acho que ele vai clarear bastante a mente de vocês aí, vai ajudá-los a fazer sozinhos, tá? Lógico que ficou na dúvida, teve dificuldade, não conseguiu fazer, pode entrar em contato na fila do atendimento desse social, que aí a gente consegue ajudá-los, tá? E tira todas as dúvidas. Eliana, sobre o 13º. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a Eliana pediu para eu voltar em dezembro.
para eu mostrar para vocês a geração desses eventos. O que ela está mencionando é o seguinte: quando vocês selecionarem todos aqui, vocês vão perceber que ele vai puxar o tipo de folha mensal e o tipo de folha 13º. O que que acontece? O 1200, pessoal, mesmo que ele esteja em dezembro e ele esteja tudo junto aqui, ele gera um 1200 para dezembro, folha, e um 1200 para 13º. O envio é normal, como se você estivesse enviando uma referência sem 13º. Gera os eventos, faz a importação e o envio deles. Quando a gente gerar o relatório de conferência aqui dentro do social, lembra que eu mostrei que ele traz para a gente se a gente quer gerar mensal ou anual? Mensal, dezembro de 22, anual, 2022. E aí eu vou fazer a conferência. Eu preciso fazer a conferência da folha de dezembro e do 13º para depois eu pular para o 1210. Porque o 1210 é um evento individual, mas ele é um evento só, mas lá dentro dele aparecem as duas informações do que eu estou pagando, folha e 13º. Então, como o 1210 ele é um somente, ele é um para o mês, mas lá dentro dele tem o 13º, eu preciso conferir o 13º antes de eu enviá-lo. Porque senão, se eu precisar corrigir o meu 13º, eu vou precisar mexer nesse 1210. E aí, outra informação que eu quero passar para vocês, e aí vocês podem anotar. O evento 1210, ele não retifica. Eu preciso excluí-lo para mexer em um evento 1200. O evento 1200, eu não preciso excluí-lo, eu posso retificá-lo. Tá? Então, eu não preciso... minha folha foi enviada errada, tá coincidência errada. Eu preciso apagar o 1200? Não. Eu posso deixá-lo ali e enviá-lo um outro evento, porque aí vai ser um evento retificador. Tudo bem? Então, não preciso apagar o meu 1200 se ele tiver coincidência errada. Eu posso simplesmente retificá-lo. Thaís, eu mando, claro, sem dúvida. Eu mando sim, tá, pessoal? Quem quiser deixar o e-mail aí para a gente poder mandar os manuais, podem enviar que a gente tenta mandar para todo mundo aí, para vocês conseguirem caminhar sozinhos aí. Pessoal, eu já passei todas as dúvidas que chegaram até o chat aqui. Tem mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Com dificuldade? Vocês estão na dúvida ainda como fazer? Ou acho que agora deu para vocês conhecerem a rotina e aí vocês estão mais tranquilos e seguros para tentar fazer a folha de vocês? Aí eu mando para todo mundo de uma vez, tá, pessoal? Pode mandar aí que eu encaminho. Na hora que a sala terminar, eu consigo fazer. Pessoal, se não ficou nenhuma dúvida, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Vocês estão só passando o e-mail de vocês. E aí, só reforçando, tá? Que às 17 horas nós vamos interromper o funcionamento do social e da REINF para a gente fazer as atualizações. E aí eu queria dar uma notícia para vocês aí que vocês pediram tanto, né, na nossa última sala. A gente já está agilizando para vocês um treinamento presencial em Belo Horizonte. Eu vou dar esse treinamento para vocês, mas a gente está vendo aí de trazer uma super convidada direto lá do Comitê Gestor.
E aí eu acho que vocês vão poder tirar as dúvidas, que vocês são muito tímidos na sala, vocês não falam, não perguntam. No ao vivo que vocês gostam de me bombardear de perguntas, né? Vocês estão querendo me ver pessoalmente. Queria agradecer todo mundo. Peraí, tivemos que mudar algumas categorias. E estamos excluindo todos os eventos. Posso mesmo assim enviar a folha de março? Maria Célia, não. Se você teve que mexer nos seus eventos de cadastro, primeiro nós vamos finalizar essas correções. Aí depois a gente vai enviar a folha. Porque senão vai dar erro da mesma forma, vai dar problema da mesma forma. E aí só vai criar a necessidade de excluir mais eventos. Então, faça a correção das categorias, a exclusão e o envio de novo, para depois você passar a enviar a folha. Porque aí a folha você vai ver que é muito mais rápida de enviar se as verbas estiverem sido parametrizadas da forma certa. Andréia, eu vou ter uma conversa com a Gisele essa semana para a gente definir as datas, tá? A gente traz essas novidades para vocês aí, pode ficar tranquilo. Mas a gente promete que não vai demorar muito, não. Pessoal, queria agradecer todo mundo. Qualquer dúvida, vocês sabem, a Gisele deixou aí todas as nossas redes sociais. A fila de social já está funcionando. Lembrando que a gente dividiu, né? Fila da folha de pagamento, dúvidas da folha de pagamento. Fila de social, dúvidas referentes ao social. Tá? Precisando da gente, a gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado, viu?